Fala pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar com a DIT. Espero que todos estejam ouvindo bem, que o áudio esteja funcionando legal. Vamos lá, hoje vai ser um pouquinho diferente, hoje não vamos ter a apresentação do Martim, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas Freitas, eu sou Head de Produtos na Mega Sistemas. A Mega é uma empresa de sistemas de gestão, né, de ERPs, focados no segmento da construção civil. Então, nós somos uma empresa de mais de 30 anos aí dentro do mercado, atendendo a clientes de todos os portes, tanto na incorporação, como na construção, urbanismo e construção pesada. Então, a gente tem diversos players aí na nossa carteira de clientes, como Cipasa, Ezetec, Elbor, Racional, Trisul, João Fortes, Plaen, Jayoshi, enfim, uma gama aí de mais de 500 clientes que confiam e utilizam a nossa solução hoje. Nós somos uma empresa do Grupo Sênior, que também é uma empresa de sistemas de gestão. A Mega fez uma fusão junto com o Grupo Sênior no ano passado. A Sênior é muito conhecida pelo software de gestão de pessoas, né, de HCM, então toda a suíte de recursos humanos, não só de folha de pagamento. É um prazer estar falando com vocês aí sobre um tema que talvez seja um dos que geram mais medo nos executivos de TI, um dos temas aí que abalam no nosso dia a dia, que mexem com a gente a todo momento, fazem com que a gente efetivamente tenha que ficar o tempo todo correndo atrás de informação para saber se a nossa empresa, se a nossa companhia está no momento certo. E eu sempre gosto de começar, quando eu vou falar com qualquer tipo de empresa, com qualquer segmento e até com qualquer nível, desde o C-Level até o time de análise das empresas. Normalmente, quando eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, eu gosto de começar sempre com uma provocação. Se a gente já se sente parte da transformação digital que está acontecendo no mundo, e por que eu gosto de começar com esse tema? Porque parece que a transformação digital é um monstro, é uma coisa tão complexa, que precisa de bilhões de reais para eu conseguir fazer o mínimo de transformação digital dentro dos meus processos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de como a transformação digital já pegou a gente há um tempo. Olha a diferença entre o anúncio do Papa em 2005 e lá em 2013. Estamos falando aí de 5 anos praticamente. Olha a diferença, olha como a população em 2005 não tinha praticamente nenhum dispositivo, todo mundo olhando na Praça de São Pedro, e lá em 2013 o mundo já era totalmente digital. Então, vocês olham, alguns estão com câmera, alguns estão com celular, tem um ali com tablet perdido ali no meio, mas mesmo assim, lá em 2013 a gente já teve uma mudança no comportamento das pessoas. E essa mudança, a transformação digital traz, porque essa mudança ela é cada vez mais rápida. Então, a gente, em menos de 10 anos, teve uma mudança grande no comportamento de uma ação que já é secular, que acontece há muito tempo no mundo, e essas mudanças do nosso comportamento, elas vão ser cada vez mais rápidas. Antes eu queria falar um pouquinho também, até sobre o nosso segmento. O nosso segmento talvez aí seja um dos segmentos que mais tem dificuldade em investir em tecnologia. No passado a gente teve no Complan falando exatamente sobre experiência de cliente. Então a gente usou um dos nossos produtos para apresentar um pouquinho sobre como a experiência está mudando do próprio cliente. Então, tanto o cliente de varejo, o cliente de consumo, o cliente da incorporação, o cliente da construção, ele está mudando também o seu perfil, porque os perfis hoje
eles são perfis já totalmente diferentes. Então, se a gente para pensar aí um pouquinho, hoje a gente tem não só 4 gerações, a gente já tem uma 5ª geração entrando. Essa 5ª geração, a gente não fala muito dela ainda, porque ela ainda não é uma geração que consome, né? Então, não é uma geração ativa financeiramente, mas ela já é algo importante para ser pensado, já que a gente está falando um pouco do futuro das nossas organizações. Então, a gente para pensar, a gente tem os baby boomers aí, que são que é a geração talvez menos analógica, que é a geração aí entre os anos 40 e os anos 60, né? Então a gente tem a geração X, que já é a geração de 60 até o final dos anos 70, a Y, que é dos anos 80 até o início do milênio, a geração Z, né, que é a geração de quem nasceu em 96 até 2010, e aí essa geração alfa, que é essa nova geração, que talvez seja a primeira geração aí, que é a geração da minha filha, que é a geração que já nasce 100% digital. Ela já nasce com um celular, ela já nasce com um tablet, com uma Smart TV, com acesso a conteúdos diversos do mundo inteiro, sem a menor restrição. Então, a gente tem aí, dentro do mesmo mercado, dentro do mesmo consumo, uma geração menos digital, que valoriza muito a experiência tete a tete, ela gosta de olho no olho, ela preza muito por confiança, e a gente já tem gerações que já passaram por um pouco da transformação, hoje já tem mais acesso, algumas já cresceram com um acesso à internet, gostam muito da valorização tanto pessoal como profissional, elas gostam de se sentir diferenciadas, então ações de massa já não funcionam tão bem, tem esses perfis que conseguem consumir conteúdos de diversas fontes, gostam de pesquisar muito antes de tomar uma decisão, sente que é importante entregar um feedback, mas é importante ela receber também sempre qualquer tipo de feedback. Então, são gerações bem conflitantes em termos de perfis e que a gente tem que trabalhar muito forte. E antes de entrar até na transformação do próprio segmento, do nosso segmento, eu vou falar um pouquinho sobre as dores dos nossos segmentos, né? Então, a gente passou aí por um tempo bem complexo, vou falar um pouquinho sobre até a visão do PIB daqui a pouco, mas para vocês verem como o mercado de construção já está mudando. A gente está falando aí até o fim desse ano, mais de 15 milhões de investimentos. Essa previsão caiu um pouco, ela estava focada na casa dos 23 milhões, mas ela vai cair um pouquinho para 15 milhões de dólares em 2019. Mesmo assim, é um volume de dinheiro absurdo em investimento de tecnologia. A gente tem aí um segmento extremamente carente de processos mais digitais, né, tanto do início ao fim dos seus processos, no processo produtivo, então, no processo de construção, efetivamente. Hoje a gente já está passando de 800 startups só no Brasil, então esse número no mundo ele é bem maior, então são startups focadas tanto no mercado de real estate como no mercado de construção, efetivamente. Então, a gente falando de blockchain, falando de smart contract, a gente falando de BIM, falando de produtividade, de industrialização. Então, a gente tem N startups dentro do próprio grupo da Mega. Hoje a gente já tem 3 startups incubadas também. Então, a gente começou a experimentar um modelo de ter startups dentro do próprio grupo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as startups daqui a pouco. E falando diretamente sobre as dores do nosso segmento, né? Então, desde 2013, aí, no fim de 2013, quando a gente começou a ter os primeiros sinais aí da crise que a gente passaria dentro do Brasil e até acarretada por conta até de fatores externos também, a gente passou 5 anos extremamente complexos. E uma coisa que é clara para nós que somos do segmento, e é sempre importante ver que quando a economia, a macroeconomia do país vai bem, o nosso segmento vai extremamente bem. Quando a economia começa a ir mal, o nosso segmento começa a ir muito mal também. Então, vocês veem que a gente passou 5 anos extremamente complexos,
Só que esse ano, felizmente, a gente já tem uma projeção de mudar, que o setor vai crescer e a confiança dos próprios empresários aí, em todas as fontes que a gente tem, inclusive com a própria Abrainc, com o pessoal da própria Cebic, é que a confiança para o ano de 2020 ela vai ser maior e o nosso crescimento vai ser maior também. Então, a gente já sente a retomada, acho que é claro para vocês também que estão no dia a dia aí do segmento, sentirem um pouco dessa retomada e entender por que é tão importante agora eu já começar a pensar em todos os meus projetos para atender melhor essa retomada, para estar cada vez mais preparado para a retomada. Falar um pouquinho como que a Mega, junto com a própria DIT, aí, com uma série de frentes que a gente tem em conjunto, a gente está trabalhando para apoiar essa retomada do mercado, né? O que a gente está fazendo em termos de digitalização para apoiar o setor? Um dos trabalhos que a gente tem aí, junto com o pessoal do Enredes, do CTE, em São Paulo, que é um grupo setorial bem interessante para quem não conhecer, que está trabalhando focado na digitalização do nosso segmento. Então, ali dentro desse grupo, a gente trouxe a indústria, trouxe as construtoras, fornecedores de software, trouxe arquitetos e projetistas, e para todos pensarem em como, em conjunto, a gente gera uma cadeia de valor melhor, a gente consegue fomentar ações que apoiem o segmento como um todo. Então, ele é um grupo aberto de trabalho, então a gente troca muita experiência entre todas essas áreas da cadeia da construção para trazer digitalização. Então, depois seria legal, para quem não conhece, acompanhar lá, vai ser bem legal. A gente tem um trabalho muito, muito bacana, todo mês a gente tem estações de trabalho para fomentar cada vez mais inovação. Então, a gente está falando lá dentro de drone, está falando de IoT, está falando de Big Data e inteligência artificial, estamos falando muito sobre BIM também, que eu vou explorar daqui a pouquinho também, que é um dos pontos aí que talvez vai mais mudar o processo construtivo, aí, a forma que a gente trabalha. E aí aqui é um mapeamento que a gente fez, balizado até aqueles números que eu passei para vocês. Então, assim, esse aqui é um pouquinho do mapa em 2018, então, como a gente estava de Construtec. Olha o mundo de empresas e soluções que a gente tem hoje dentro do nosso mercado. Nem todas vão sobreviver, é claro, então a gente sabe que esse mundo da tecnologia tem uma mortalidade muito grande das empresas, então não basta ter uma ideia muito boa, você tem que ter uma execução muito boa, você tem que ter um Product Market Fit muito bom, então saber exatamente qual é a dor, qual é o mercado, como que você vai resolver. Então a gente tem também um mercado aí muito grande de soluções. Falando um pouquinho até das próprias tendências, dessa discussão que a gente tem lá dentro do Enredes, quando a gente fala de inteligência artificial, talvez seja ainda a tecnologia ou a tendência ainda mais imatura, ela ainda está engatinhando no potencial dela, só que o potencial da inteligência artificial ele é gigantesco. A tendência é que a inteligência artificial mude completamente, inclusive, a forma como a gente trabalha no mundo. A máquina, a gente já sabe que ela tem um potencial de processamento, um potencial de execução muito maior do que o ser humano, e quando ela conseguir aprender e processar cada vez melhor, a tendência é que a gente tenha cada vez mais modelos que mudem completamente o comportamento. O Fórum Mundial, há alguns anos, já indicou que em 2050, a maior parte mais de 60% das pessoas que estão saindo agora do e das pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, elas trabalharão em posições que ainda nem existem, para vocês verem como a velocidade vai ser muito grande, a transformação vai ser muito grande. Outro ponto muito importante são os sensores beacons, que são
o sensor que apoia o IoT. O IoT nada mais é do que eu conseguir captar e coletar informações para tomada de decisão. Então, ele vai estar muito interligado com a inteligência artificial, porque quanto mais dados eu tiver, quanto mais informação de tudo eu tiver, de todos os comportamentos eu tiver, melhor vai ser a minha tomada de decisão. Então, os sensores eles vão estar cada vez mais integrados nos nossos canteiros de obra, nos nossos pontos de vendas, nos processos que a gente entrega para os clientes finais. Então, nos próprios apartamentos, cada vez mais a gente vai ouvir falar de apartamentos inteligentes, né, do smart home, casas efetivamente inteligente, e tudo isso gera dados, tudo isso gera informação. A própria realidade aumentada também, hoje ela já é um pouco mais madura dentro do segmento. Então, se a gente olhar, já tem frentes de trabalho acontecendo com processos de você conseguir visitar um decorado sem a necessidade de ter o investimento de criar fisicamente aquele decorado. A realidade aumentada permite que você dê experiências, por exemplo, para um casal que não tem filho, fazer uma visita no apartamento, e um casal que tem 2 filhos ter uma outra experiência dentro do mesmo ambiente. Então, a realidade aumentada, ela já traz hoje benefícios, e às vezes que com um investimento 50%, 60% menor do que é o investimento de criar um decorado, você consegue dar 10, 15 experiências diferentes para perfis diferentes, já apoiando muito essa visão de que a gente tem vários perfis de compradores diferentes. O blockchain, que é aí a revolução de toda a parte legal, escriturária, provavelmente do nosso mercado também. Então, quando a gente falar de contrato, a gente vai falar de smart contract. A gente não vai querer mais saber de assinar uma via física, ir até um tabelião para que esse cara valide a minha assinatura, e até um registro de imóveis, validar a minha matrícula, para saber que eu estou em consoante. Na verdade, tudo isso vai estar numa rede pública, segura, imutável, que vai apoiar. Então, os smart contracts, eles vão mudar a forma com que a gente trabalha com todas as frentes legais. Fora também o que a gente escuta mais no mercado, com as próprias criptomoedas. Então, o dinheiro migrando para cada vez mais o dinheiro digital, deixando de existir as moedas físicas que a gente está mais acostumado a trabalhar. E o BIM, que é a revolução de produtividade que a gente vai ter aí dentro do nosso mercado, né? O BIM já é uma realidade, deixou de ser um desejo, hoje ele já é lei, né? Então, vocês viram o próprio Estadão falando essa semana que o BIM já ele já é uma legislação, deve entrar em vigor a partir do ano que vem já para obras públicas, e ele é um ponto muito importante para você conseguir cada vez mais ter produtividade no que a gente entrega. Então, nós vamos deixar de ter modelos as-built, né? Então, eu projetei, construí, ficou uma coisa parecida com o que eu projetei, eu tenho que adaptar o meu projeto. Na verdade, não. Você vai conseguir construir, planejar, orçar digitalmente antes de você fazer qualquer tipo de movimento num terreno. Então, o BIM vem para mudar totalmente o nosso modelo de construção. Vou falar um pouquinho do mercado que a gente trabalha um pouco mais, tá? Que a gente conhece um pouco mais. Quais são os pontos de transformação digital efetivamente aí no nosso segmento? Então, por exemplo, se a gente olhar a construção trabalhou dentro dos seus canteiros de obra por muitos anos no modelo tradicional, fazendo até uma referência com empresas de software. Empresas de software trabalhavam com modelos tradicionais de construir uma ideia, desenvolver todo um projeto e entregar para os seus clientes. O segmento da construção vai migrar para esse modelo mais ágil. Então, hoje a gente já está falando de cada vez mais sair de metodologias tradicionais para modelos ágeis de desenvolvimento de projeto. Então, a gente já escuta muito falar sobre Lean, a gente escuta falar muito até sobre Scrum sendo aplicado dentro dos canteiros de obra, a gente melhorando o nosso processo de planejamento de curto prazo, trazendo muito mobile para dentro de campo, para dentro do campo mesmo, para dentro do canteiro de obras, e assim a gente consegue fazer com que
a cadeia de informação seja alimentada muito mais rápido e muito mais efetivo. Então, as informações elas vão ser muito mais assertivas, elas vão ser muito mais online, porque a gente vai conseguir gerar muito valor. E o próprio BIM é uma das grandes transformações. Então, a gente mudar o mindset de que nós vamos construir digitalmente antes de empilhar ou fazer a primeira escavação num terreno, também é uma mudança de paradigma muito grande. Então, a gente vai começar a planejar, orçar, a validar qual é o nosso processo de construção antes de começar qualquer tipo de trabalho. Aí, falar rapidinho sobre o RP também, que a gente fala muito sobre transformação. O RP é um negócio chato, é um negócio que, para muitas das empresas, ela é um processo de você fechar muito processo, de você criar muito controle, e mesmo, e é para isso que o RP apoia as empresas, mas ele apoia muito na tomada de decisão, e o RP vem cada vez mais também passando por um processo de transformação digital, em que cada vez mais a gente vai passar por uma bancarização do RP, então, abertura de conta, a entrega de uma experiência bancária, por exemplo, para vocês que, dentro do nosso mercado, que às vezes contratam uma pessoa que ela não está bancarizada, você não tem que obrigar essa pessoa a ir num banco de varejo, abrir uma conta corrente, esperar um cartão para que ele receba o salário. O RP vai vir apoiando muito disso, de você ter uma conta lá dentro, entregar uma conta para esse seu cliente final com a sua própria marca. A gente está falando de assistente virtual apoiando a tomada de decisão dentro do RP, apoiando o conhecimento. Então, o próprio RP vai passar por um processo muito grande. Outro ponto também muito importante de transformação digital é a própria incorporação, né? Então, a gente vem de um modelo aí que a gente vende imóvel do mesmo jeito há muito tempo, com o corretor atendendo ao cliente, fazendo uma proposta, essa proposta indo fisicamente para uma central, sendo aprovada, coleta as informações depois, a chance de perder uma conta é muito grande, das informações estarem desatualizadas é muito grande, então a própria incorporação já vai mudando porque o cliente mudou. A experiência de varejo hoje que um cliente tem, ela está 100% aqui, ela está no celular dela. Então, se a pessoa está se ela faz todos os processos de compra dela praticamente via mobile, por que comprar imóvel ela vai ter que continuar sendo obrigada a ir até um ponto, ela não vai ser atendida onde ela quer? Então, isso também é algo que vai mudar muito na incorporação, essa experiência, ela ser cada vez mais mobile, ela ser cada vez mais digital, a gente conseguir ser cada vez mais preditivos nos atendimentos. Então, quanto mais informação eu tiver, melhor eu vou conseguir, mais personalizado vai ser a experiência daquele cliente, e também, cada vez mais eu vou precisar que esse cliente meu tenha que assinar papéis, tenha que se deslocar, ficar fazendo entrevistas. Cada vez mais os smart contracts vão apoiar. Eu vou dar alguns cases também, até sobre um pouquinho dessas tecnologias que eu falei, e aí o BIM talvez não seja uma tecnologia, tá, gente? Para ficar claro, o BIM ele é uma metodologia, não é tecnologia. A tecnologia é meio, não é o fim do BIM. Então, isso é um ponto de confusão. Muitas vezes, quando a gente começa a falar em empresas que não estão tão maduras quanto a metodologia, e o BIM vai mudar efetivamente a maneira das empresas trabalharem. Então, hoje, o principal mote do BIM é colaboração. Então, se a gente olhar, e faz todo sentido para o nosso mercado, por que o projetista faz o trabalho dele, acaba o trabalho dele e entrega para um orçamentista? Por que essas coisas não acontecem em paralelo? Por que eles não se colaboram? Por que eles não validam as informações juntos? Por que o engenheiro da obra lá no final, ele recebe informação só no final de como ele vai construir? Por que ele não pode participar da concepção daquele projeto? Só para vocês terem uma ideia, a Mega tem uma solução, por exemplo, que é o Hub, que ela é focada em BIM 5D. A gente está há 3 anos construindo já
essa plataforma, desde a ideação dela, a gente pivotou algumas vezes no meio do caminho o nosso produto também, mas a gente hoje já consegue ter a visão clara de que um orçamento executivo de uma obra tradicional, uma obra vertical, ela demora em média 90 dias para ficar pronta. Então, eu demoro 90 dias só validando quanto isso vai custar, quais são os melhores materiais. Com a utilização do BIM, você consegue ter esse mesmo orçamento executivo, com a extração de quantitativos, essa valorização desses quantitativos em 7 dias. Então, quanto mais rápido eu consigo, então, ter um orçamento, mais rápido eu consigo lançar, mais rápido eu consigo rentabilizar essa minha obra, mais rápido eu consigo vender e mais rápido eu consigo também até distribuir lucro para o próprio acionista. Então, é um investimento extremamente importante, porque eu vou cada vez mais dar eficiência para todos os processos, e aí quando a gente está falando de processo, nós estamos falando de todos os processos. Então, a gente está falando de processos efetivamente eficientes, processos que vão atender todos os prazos, processos que vão conseguir acompanhar. Thiago, põe para mim o vídeo aí, por favor, o primeiro vídeo. Eu vou colocar alguns vídeos também durante a apresentação, até para vocês não dormirem aí enquanto eu estou falando, tá bom, pessoal? Thiago, você põe para mim? Legal, gente. Eu prometo que mais 5 horas a gente já vai embora, tá? Eu paro de falar daqui umas 5 horas mais ou menos. Brincadeira, a gente está acabando. O webinar deve ter uns 45 minutos. Lucas, daqui a pouco vai chegar na parte de perguntas e respostas. Eu já te respondo também qual é um pouco da minha visão e da visão dentro da Mega, de como a gente aplica, tá? Deixa comigo. Outro ponto muito importante, acho que a gente falou aí muito sobre experiências, sobre tomada de decisão assertiva, sobre velocidade, e o executivo hoje, ele precisa tomar muita decisão. Eu acho que não só executivo, mas quantos de vocês aí não são obrigados muitas vezes a não estar no ambiente de trabalho, no escritório, fisicamente falando? Então, o mundo cada vez mais também vai migrar para o mobile. Também vai ser necessário que as decisões estejam cada vez mais rápidas. Então, assim, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que 35% dos executivos do mercado, eles acreditam que eles têm as informações na mão para tomar uma decisão. E aí a gente está falando de pequenas tomadas de decisão a todo momento. Então, a gente está falando de uma solicitação de compra, a gente está falando de um processo a gente está falando de um processo de cotação, a gente está falando de um adiantamento para um fornecedor, a gente está falando de uma aprovação de um contrato para a obra. Então, cada vez mais, a gente precisa entregar a informação. Nós, quando estamos falando, nós como do mercado de TI, a gente precisa entregar a informação
para quem efetivamente precisa tomar aquela decisão na hora que ele precisa. Então, a empresa hoje não pode ficar focada mais em esperar a pessoa estar dentro do escritório ou através de uma ligação que o C-Level não receba todas as informações ali em tempo real. Então, cada vez mais a gente precisa entregar informação para a tomada de decisão mais rápida. Isso pode fazer uma diferença gigante, não só em termos de velocidade de processo, como uma compra de um material, mas como para a compliance da empresa. Esse é um tema, acho que extremamente discutido também dentro do nosso mercado, o quanto a transformação digital, o quanto a tecnologia pode apoiar o compliance, o quanto a informação ela tem que ser cada vez mais digital, rastreável, para eu conseguir tomar as melhores decisões. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa preparar a nossa empresa, a gente precisa dar cada vez mais informação e cada vez mais velocidade na tomada de decisão. Outro ponto muito importante, que é um ponto de transformação muito clara, por conta dessa mudança do comportamento do consumidor, é o processo de compra. Então, eu falei um pouquinho para vocês, mas vamos pensar que a gente considere que a nossa empresa hoje ela já é uma empresa digital, mas pensa um pouquinho como é o processo de venda hoje dentro da sua empresa. A primeira experiência que o cliente tem, você já sabe que ele pesquisou muito sobre aquele seu produto, então ele sabe que aquele lote tem um preço legal, ele sabe que aquele local atende a ele sabe as especificações do seu produto, ele sabe qual é o prazo de entrega, e aí ele chega para ser atendido pelo corretor, o cara puxa um papel em branco, fala assim, tá bom, vamos lá, vamos tentar fazer uma proposta. Ele pega essa proposta, vai lá para mandar para o gerente de vendas para que depois disso seja aprovado. Você acredita que essa é a experiência que você quer dar para o seu cliente? Essa primeira percepção analógica? Então, isso é muito importante também você pensar na cadeia como um todo, desde a primeira experiência, quando ele vai ter o contato com a sua marca através de você. Então, ele consumiu conteúdo na internet, ele foi na sua landing page, que está maravilhosa, explicando tudo sobre o produto. E quando ele chega para ser atendido por alguém, esse atendimento ele é um atendimento analógico. Para vocês terem uma ideia, que quase um terço dos compradores desistem de uma compra se a experiência não for legal. Então, é muito importante se atentar a todos os momentos da jornada de compra. Vai fazer uma diferença muito grande, não só que essa jornada ela seja digital para o seu cliente, mas como também para o seu colaborador. Então, você consegue entregar ferramentas suficientes para que quem está na ponta consiga fazer um atendimento digital. Você consegue dar essa experiência para o seu colaborador, a pessoa que está te representando lá na ponta tenha todas as informações na hora para tomar a melhor decisão, apresentar o melhor produto com as melhores condições. É muito importante você pensar sempre na jornada digital do começo ao fim. Isso talvez seja um dos principais pontos. Vocês vão ouvir muito falar quando vocês estiverem em palestras aí, em consumirem conteúdo sobre tecnologia, é pensar na jornada. E a jornada ela tem que ser digital de ponta a ponta. Eu não posso ter gap ali no meio. Thiago, coloca o segundo vídeo para a gente mostrar um pouquinho, representar um pouquinho de como é essa jornada já digitalizada. Esse é o Kleber. Ele é corretor de imóveis e costuma trabalhar em lançamentos de novos empreendimentos e loteamentos. Teve um dia que seu cliente amou um apartamento que ele havia apresentado. Então voltou para o escritório e descobriu que o preço estava desatualizado e que já não estava mais disponível. Foi uma decepção para o cliente e para seu bolso também. E olha que esses são só alguns dos muitos problemas que podem acontecer nesse processo. Mas calma, Clebão! O Vmob veio para resolver os seus problemas. Com o nosso aplicativo, todo aquele monte de papéis e tabelas vão estar na palma da sua mão. E você ainda consulta, na hora, informações de disponibilidade e preço do imóvel, que estão sempre atualizadas.
Enquanto negocia com o seu cliente, você ajusta a proposta conforme as condições dele e da sua empresa. E se faltar internet, sem problemas! Dá para continuar o atendimento e quando voltar o sinal, o aplicativo faz as atualizações normalmente. Pessoal, o Kleber está mandando bem nas vendas e seus clientes só elogios. O Kleber é apenas um personagem que criamos aqui, mas o Vmob, esse é a realidade. Para vocês verem como é uma dor comum, é um processo muito comum e que a gente ainda continua entregando uma experiência para os dois lados, tanto para o corretor, para esse seu colaborador, como para o cliente também. Então, cada vez mais a gente precisa pensar nessa jornada digital aí, de ponta a ponta. E aí, aproveitando um pouco esse gancho de jornada digital, esse é um dado muito interessante, né? Então, quase 70% do acesso no mundo de conteúdo na internet, ele já acontece com mobile. Então, se a gente está falando da jornada, eu tenho uma jornada muito legal de atendimento, de entregar informação para esse cara numa landing page, ele chegar num stand ou num ambiente de venda super bonito, super aconchegante, ter o melhor atendimento, eu vender aquele cara, eu vou ter relacionamento com ele. Se eu for aí do segmento de urbanismo, vou ter um relacionamento de longo prazo com esse cara, eu vou ficar 10, 15 anos com esse cara na minha carteira de recebíveis. Como que é a experiência que eu vou dar para esse cara no pós-venda? Então, é muito importante também pensar, depois que eu converti essa venda, converter a venda é extremamente importante, mas manter aquele relacionamento, manter aquele seu cliente satisfeito vai ser muito importante para você. A gente sabe que uma pessoa que quando ela é mal atendida, ela fala mal dessa experiência para pelo menos 10 outras pessoas. Então, ela vai ser um detrator muito forte da sua marca. E o investimento que você vai ter que fazer para mudar essa percepção vai ter que ser muito grande. Então, você tem que pensar também como vai ser essa experiência do pós-venda. Você vai ter uma experiência de um autoatendimento? Se eu estiver trabalhando com um consumidor da nova geração, eu já vou conseguir entregar todas as informações que ele precisa, uma segunda via de contrato, um informe de rendimentos para que ele faça o IR dele, sem que ele precisar ficar ligando na minha central, ou até mesmo, se eu estiver falando com uma geração mais antiga, eu estou preparado para atender bem essa pessoa, eu consigo, eu dou treinamento, eu dou empatia para o time que está atendendo, porque o digital é importante, mas às vezes o analógico também ele acaba existindo. Então, eu não quero resolver 100% das minhas necessidades com autoatendimento. E por isso eu tenho que investir muito em capacitação também das equipes, para que elas tenham acesso à informação, para que elas façam um melhor atendimento com esse meu cliente e que esse cliente ele continue consumindo e indicando a minha marca. Então, falando muito sobre marca, talvez vocês medirem satisfação do cliente com uma metodologia como a NPS, por exemplo, é muito importante para você conseguir enxergar quais são os gaps dentro da sua companhia, o que eu posso fazer para melhorar a experiência de atendimento ao meu cliente, tanto a experiência digital como a experiência analógica. Então, e tudo isso tem que estar sempre muito integrado. Uma solução mobile faz toda a diferença. A gente está falando que 70% do conteúdo, se esse cara chegou muitas vezes através de investimento mobile, se eu tenho esse cara dentro da minha carteira, eu tenho que manter ele muito bem informado, manter ele como um cliente ativo, um cliente satisfeito, para que ele seja um promotor da minha marca. É muito importante também essa visão sobre o conteúdo também, ele está sempre na palma da mão desse seu cliente. Ele não está dentro da sua organização, mas ele vai ser muito importante para a sua marca. Coloca o último vídeo para a gente aí, Thiago, por favor. Rafael acabou de comprar seu apartamento dos sonhos e está ansioso pela entrega do AP. Por isso, quer acompanhar o andamento da obra. Mas nem sempre tem tempo para dar uma passada lá e ver como estão as coisas.
Juliana, amiga de Rafael, comprou um lote e recebe mensalmente os boletos para pagamento. Só que não encontrou o boleto desse mês. E agora terá que ligar no 0800 para pedir uma segunda via. É essa a experiência que você quer proporcionar para os seus clientes? Então conheça o HomePay. O HomePay é a primeira solução mobile do mercado de construção feita para os seus clientes. Pelo aplicativo, eles conseguem acompanhar o andamento da obra e ver as fotos de cada fase do empreendimento. Além disso, é possível acompanhar todo o histórico de parcelas, solicitar segunda via de boletos, antecipar pagamentos, tudo isso de forma simplificada. E para garantir que eles não percam nada, o app notifica sempre que tem alguma novidade na obra ou quando uma parcela está perto de vencer. A Ju e o Rafa passaram a usar o HomePay e estão encantados com a nova experiência. Faça parte da transformação digital você também. Vocês veem que a gente está falando de dores que parecem óbvias, de gaps que parecem simples e que a gente precisa se preocupar muito. Então, quando a gente está entregando solução de relacionamento de longo prazo, como é o do nosso segmento, aí de 2, 3 anos, 10, 15 anos, é importante eu pensar, né, nessa jornada como um todo. Então, deixar uma pulguinha atrás da orelha, a ideia era exatamente essa, a gente pensar na jornada como um todo, né? Então, se eu quero efetivamente que a minha marca prospere, que eu consiga engajar cada vez mais os meus consumidores a serem promotores da minha marca, é sempre importante eu pensar na jornada de compra do momento inicial. Então, como eu estou captando, junto com o meu marketing lá, tentando trazer cada vez mais leads, como eu passo pelo processo de venda e como eu continuo com todo o meu processo de atendimento, de pós-venda, de assistência técnica e até do meu relacionamento posterior. Então, é muito importante a gente pensar na jornada como um todo desse processo. Aí, para finalizar, tô acabando, a gente, mais 5 minutinhos já começa a responder as perguntas. Um outro ponto que é muito importante a gente pensar também, quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que pensar também em quem está em volta da nossa cadeia. Então, uma cadeia muito forte do nosso segmento é a cadeia de suprimentos, né? Então, por muitas vezes, a gente acaba focando muito por conta dos materiais no cliente, no processo de venda, no processo financeiro. O processo de suprimento talvez seja muito importante. Então, cada vez mais a gente tem que pensar em automatizar esses processos também de suprimento. Como eu consigo efetivamente dar tempo para o meu comprador para que ele faça o que ele foi contratado para fazer, que é fazer análise, negociação, avaliação de entrega, qual é a melhor oportunidade de compra que eu tenho, e cada vez mais deixar trabalhos manuais para que eles não sejam mais executados. Então, a gente tem que pensar também em como automatizar soluções, em como entregar cada vez mais uma experiência digital, até no processo de compra. Então, é muito importante vocês verem esse processo também. Então, em 5 anos, a gente está falando aí, num curto espaço de tempo, numa pesquisa que também teve nos Estados Unidos aí também, a gente vê que todo mundo acredita, praticamente todo mundo acredita que os processos precisam estar mais automatizados. A gente não pode mais ficar mandando uma cotação, recebendo uma planilha, digito isso, imprimo um mapa de cotação, levo para o engenheiro aprova, levo para o meu financeiro valida se eu tenho fluxo de caixa, se aquela condição é a melhor, enfim, cada vez mais a gente precisa integrar a cadeia de suprimentos, a cadeia de supply chain, para que ela consiga efetivamente fazer parte do core da tomada de decisão. Sempre vai ser muito importante também. Então, todos esses aqui são alguns produtos, algumas soluções que resolvem dores. Então, é muito importante vocês pensarem nas dores dentro da sua empresa. Talvez não seja nenhuma dessas dores, talvez vocês tenham dores mais focadas nas próprias pessoas que estão dentro da empresa, no clima da empresa, ou no processo construtivo, o controle de estoque. Então, a transformação digital, ela pode embarcar qualquer
qualquer ponto da sua companhia, tá? Então, é muito importante você olhar, essas aqui são só algumas das dores, a gente podia passar o dia inteiro aqui falando sobre dores do mercado, que a gente ainda ia deixar assunto em aberto. Mas isso é um pouquinho do que eu quis passar para vocês, do que a gente já enxerga como processo da transformação digital que está acontecendo hoje, tá? Não quero ficar fazendo nenhum exercício de futurologia, são coisas que o mercado já demandam hoje, que a gente já sente que os nossos clientes e os nossos parceiros já precisam hoje para resolver problemas que já estão acontecendo há um bom tempo dentro do mercado. Gente, foi isso. Agora a gente vai entrar um pouquinho aí, a gente tem 10 minutinhos para as questões. Aqui tá o meu e-mail, tá? Depois, se vocês quiserem me achar no LinkedIn, Lucas Freitas também. O que eu puder ajudar, o que eu puder apoiar, contem com a gente. Vou tentar... Eu sei que tem 3 perguntas na sequência ali de blockchain. Eu vou tentar responder as 3 de uma vez só, tá? Porque a gente falou de blockchain, a gente falou de smart contract, né, na prática. Então, assim, ó, blockchain... O que a gente tem feito de pesquisa com blockchain, tá, gente? O primeiro ponto para a gente conseguir aplicar na prática, trazer os reguladores juntos. Então, assim, a gente tem algumas frentes de trabalhos com alguns clientes específicos, um cliente em Uberlândia, um cliente em Londrina, que a gente quer trazer o cartório junto. Então, o blockchain, ele é uma cadeia de certificação, né? Então, como a gente quer entregar a solução? Que a cadeia de certificação seja a empresa vendedora seja um nó, o registro de imóveis e o cartório seja outro nó, e o software seja outro nó. Então, como essa cadeia, se a gente conseguir fechar e a legislação permitir, e aí, por isso que a gente depende muito da adoção dos legisladores juntos, porque aí a gente vai conseguir ter cases na prática, porque fazer um blockchain de um contrato em que a construtora e a pessoa sejam um nó, mas a parte legal fique de fora, ela não vai ter muito valor. Então, a gente procura sempre entregar soluções que gerem valor para os nossos clientes e para o mercado como um todo, para o cliente final. Então, para você aplicar na prática, você efetivamente precisa trazer o cartório junto, então precisa trazer o registro de imóveis junto. Isso são algumas frentes de pesquisa que a gente já tem, tá? Isso é um trabalho que, num curto espaço de tempo, a gente deve conseguir evoluir muito bem com o blockchain dentro da construção. Há outras aplicações mais práticas que poderiam ser aplicadas, como o processo de supply chain, que se você conseguir com que a indústria traga um lastro do pedido à entrega, para que a cadeia seja pública, para que o acompanhamento e o rastreamento daquela sua compra seja pública, para uma entrega, por exemplo, de uma assistência técnica ou de uma garantia, ele é viável também, mas eu acho que ainda é muito imaturo e o mercado ainda demanda muito pouco isso. Esses são alguns de como aplicar na prática. A segunda pergunta é os desafios. Cara, os desafios é a gente ter efetivamente os cartórios juntos da gente, tá? Então, a gente sabe que a legislação e a burocracia no nosso país, ela não é algo trivial, como a gente fala muito, tem um head de compliance aqui dentro da Mega também que fala muito isso quando ele vai falar sobre a questão de compliance, é que o Brasil não é para amadores. Então, a gente sabe que para a gente conseguir aplicar o smart contract pro processo de venda imobiliária, a gente precisa trazer o cartório junto, e isso tem sido um desafio legal que a gente tem conseguido abertura em algumas frentes, em algumas localizações do país, para conseguir aplicar efetivamente o smart contract, mas isso é algo que a gente ainda vai precisar quebrar algumas barreiras, tanto barreiras de investimento, né? Então, porque o cartório está muito acomodado, porque ele está sentado em cima da legislação, falando, eu sempre trabalhei assim, eu estou baseado em normas e decretos e eu não precisaria mudar. Só que o mercado vai demandar e daqui a pouco vão aparecer frentes de trabalho que vão permitir com que a gente consiga. Já tem outras aplicações de smart contract, então quando é um contrato pessoa jurídica com pessoa jurídica,
você já pode aplicar, então, um contrato de fornecimento, tanto de serviço como de material, você já consegue aplicar um smart contract com assinatura digital. Então, por exemplo, a Mega, ela há 3 anos não tem mais contrato físico. A gente faz todas as nossas assinaturas de contrato digitalmente. Então, já é um primeiro momento de smart contract, tá? O Daniel, acho que a próxima pergunta é os gaps dos smart contracts. O gap hoje ainda é efetivamente o processo de registro e matrícula, ele ainda está na mão do registro de imóvel, separado, por exemplo, numa praça igual São Paulo, por região, que cada um controla como bem entende aquelas matrículas. Então, esse talvez seja o principal gap, né? O principal gap é você conseguir dar validade jurídica como um todo daquele contrato assinado digitalmente para o processo de compra e venda, tá? Sempre focando no processo de compra e venda, tá? Processos já, de novo, processos de pessoa jurídica com pessoa jurídica, ou que não precisam de fé pública, você já consegue, já tem validade total, você já consegue aplicar dentro da empresa sem nenhum problema. Daniel, a próxima pergunta acho que é falando um pouco sobre o Hubik. Ele permite, tá? Então, ele trabalha com uma visão de montagem de AP, valorização com base em campos de composição. Você consegue tratar um mercado, a gente consegue trabalhar quem ainda executa, por exemplo, em Excel, né? Que a gente sabe que boa parte do mundo hoje trabalha com Excel rodando, então você consegue trabalhar dentro da ferramenta. Depois, se você tiver um pouco mais, entra lá, mega.com.br/hub, que o nosso time vai entrar em contato contigo e te apresenta como um todo a solução, tá? Eu acho que é até melhor a gente focar lá num bate-papo direto com você, e quem mais tiver interesse também, pode ir lá na nossa página do produto. E... assim, a gente ainda vê que o impacto vai ser muito baixo, tá? Vou começar do fim para depois ir para a parte da maturidade do mercado. A gente ainda entende como que o impacto vai ser muito baixo, a gente não sabe qual vai ser efetivamente, tá, Everton? A cobrança do governo. A gente sabe que no país, o Brasil, eu acho que é o único país que a lei tem que pegar, né, para ela começar a valer. Então, eu não sei o quanto a legislação vai pegar, tá? A gente acredita que no médio prazo, sim, todo mundo que quiser trabalhar em obra pública vai ter que fazer todo o processo digital, porque faz muito mais sentido, cara. Não faz sentido você entregar um projeto em 2D, que no fim das contas é um projeto semelhante ao projeto em BIM, com um esforço muito parecido, sendo que você pode ter muito mais informação, você pode extrair muito mais daquele projeto. Então, a gente acredita que sim, o impacto vai ser que todas as empresas vão precisar se adaptar, quem não se adaptar não vai sobreviver, porque o BIM não vai parar só em orçamento, planejamento e o acompanhamento. Hoje já se fala de N visões, N dimensões do próprio BIM. Então, a gente já fala de segurança no canteiro de obra, a gente já fala do processo de planejamento curto prazo, do projeto de Lean, sendo dimensões separadas do BIM. Então, a gente entende que o BIM vai ser vai ser a metodologia que vai mudar efetivamente. E o mercado hoje, em outubro de 2019, já é muito melhor, tá? Quando a gente começou com o produto, tinha muita empresa que a gente ia falar sobre BIM, a maior parte das pessoas nem sabiam. A gente nem sabiam o que era o BIM efetivamente. Então, hoje a gente já entende que a maior parte das empresas que pretendem inovar, que pretendem investir, que querem crescer, que querem se estabelecer, elas já estão investindo em BIM. A maturidade ainda ela é muito baixa, então a gente está começando, está tracionando muito, muito pouco o próprio mercado, então tem muita consultoria que está apoiando as empresas, a gente enxerga que tem um receio do custo da aplicação do BIM, né, da metodologia como um todo, mas a gente entende que a maturidade ela vai crescer numa exponencial nos próximos anos. Então,
Então, a gente entende que ainda é um processo muito imaturo dentro do mercado, mas a gente já tem players trabalhando fortemente. Então, por exemplo, a gente trabalha muito forte com o pessoal da Laguna, por exemplo, lá em Curitiba. Eles já estão indo para o 3º ano já utilizando a metodologia também. Então, tem empresas que estão saindo na vanguarda. E aí, quando você fala de projetista, tem muito projetista que já se preparou, tem muito fornecedor. Aí, indústria, né? A indústria já também se preparou bastante, prefeitura e órgãos reguladores menos, tá? Então, o BIM para eles ainda não, talvez ainda não, principalmente quando a gente está falando de prefeitura, tá? Que aí a gente está falando de um cerne à parte, mas a gente entende que o mercado como um todo, ele vai puxar a utilização da metodologia e dos seus benefícios, tá? Para aplicar efetivamente. O Carlinhos, você perguntou ali sobre se o legislativo está se movendo. Tá? Quem é muito parceiro nosso é o Rogério Suzuki, que é um consultor BIM, que está dentro de um dos grupos do governo federal. Tem movimentação, a movimentação ela ainda é lenta, mas a gente vê movimentações junto com o que a gente recebe dos nossos parceiros, tá? Para que cada vez mais as obras públicas elas sejam baseadas efetivamente em BIM, tá? Então, desde o seu planejamento, ao seu custo, a todo o processo executivo, a metodologia faça parte do processo de entrega o processo de entrega de uma licitação de uma obra pública. Pessoal, acho que é isso, né? Depois vocês podem deixar as perguntas aí, junto com o Thiago, com o pessoal da DIT, a gente vai depois responder. Vai ficar disponível a gravação no YouTube. Eu falei que eu não ia estourar o tempo, então vou tentar acabar aqui exatamente com 1 hora de transmissão. Gente, obrigado pela paciência, e o que vocês tiverem de dúvida, contem com a gente aí, com a DIT, com a Mega, para a gente apoiar o mercado. Valeu, obrigado, viu? Um abraço.